e vou digitar um determinado texto aqui no meu documento, no meu BR Office Writer. Acerca do sistema operacional Windows 8.1 e do editor de textos BR Office Writer, julgue o item a seguir. Para inserir no BR Office Writer bordas em um documento, é correto adotar o seguinte procedimento. Clicar no menu Inserir e na lista disponibilizada, clicar a opção Bordas. Certo ou errado? E aí, pessoal, para aplicar bordas em um documento, como ele pede, será que esse é o caminho? Menu Inserir e depois na lista disponibilizada clicar na opção Bordas? Então vamos ver isso passo a passo. Observe, eu tenho um documento aqui, que eu até vou aumentar o tamanho da fonte, e vou digitar um determinado texto aqui no meu documento, no meu BR Office Writer. E agora, num dado momento, eu desejo aplicar bordas a esse documento. E nós temos 3 níveis de bordas. Existe a borda de página, a borda de parágrafo ou a borda de texto. Como ele pediu aplicar bordas ao documento, nesse caso ele está se referindo à borda de página, que aplica bordas nas páginas do documento. E para realizar essa operação, não é o menu Inserir, como a questão indicou. Para aplicar bordas ao documento, o usuário vai ter que clicar no menu Formatar. Observa, não no menu Inserir. Eu clico no menu Formatar, vou escolher a opção Página, depois de escolher Formatar Página, abre uma caixa de diálogo e nessa caixa de diálogo nós temos uma guia chamada Bordas. E aí então eu vou escolher o tipo de borda que eu desejo aplicar, escolho ali também a espessura dessa borda, como vocês estão observando, e aí vou confirmar clicando em OK. E aí percebe que agora sim ele aplicou borda ao meu documento. Então, se o usuário deseja aplicar a borda da página, que era o que ele pediu, a borda ser aplicada ao documento, é o menu Formatar, não é o menu Inserir, como a questão disse. Formatar e aí escolhe bordas lá nas guias e as definições. Mas agora eu vou voltar como estava antes, porque a gente também pode escolher borda de texto ou borda de parágrafo. Por exemplo, selecionei um determinado texto, clico aqui no menu Formatar, vou escolher a opção Formatar Caractere, e quando a gente clica no menu Formatar Caractere, vocês vão observar que a gente tem as formatações de caractere. E aí alguém me perguntaria, professor, mas nas formatações de caractere é onde eu vou definir bordas? Nesse caso, mesmo que eu tenha selecionado um texto, percebe que ali não aparece o indicativo de bordas, quando a gente pensa, claro, em formatar caractere. Isso porque o outro nível de bordas, além da borda de documento, é a chamada borda de parágrafo. Então, mesmo que a prova tenha sugerido que um determinado texto possa ser selecionado e eu aplicar bordas, o menu Formatar Parágrafo, que é o que eu estou clicando agora, esse sim vai constar a opção Bordas, e ali onde eu também vou escolher então o tipo de borda desejada, vou escolher a espessura dessa borda, e aí vou poder então confirmar para aplicar essa borda ao parágrafo onde se encontra aquele texto selecionado. Bem, e aí alguém me perguntaria, então o que fica relegado à ideia de caractere, que é o menu Formatar Caractere? O que eu poderia aplicar? Aqui no menu Formatar Caractere eu poderia aplicar o sublinhado, que tem aqui na própria barra de ferramentas, que não chega a ser uma borda, mas é uma linha na parte inferior, observa menu Formatar Caractere, aqui eu tenho efeitos de fonte, e nos efeitos de fonte eu vou perceber que eu tenho sublinhado. Ali eu poderia escolher, por exemplo, o sublinhado simples e aplicar. Aí aplica uma linha na parte inferior dos caracteres. Isso não é borda, é um sublinhado, mas é um recurso que eu posso aplicar. Ainda dentro do menu Formatar Caractere, nós podemos fazer uma sobrelinha. Aí eu vou escolher simples. Qual é a diferença da sobrelinha? A sobrelinha é uma linha na parte superior. Então nós temos a capacidade de sublinhar, linha na parte inferior, e escolher também uma sobrelinha, que é uma linha na parte superior também. Não é bordas, embora pareça. Isso não é bordas por quê, professor? Porque isso é apenas uma sobrelinha, recebe um outro nome. Ainda dentro do nosso menu Formatar Caractere, nós podemos escolher também o taxado. O taxado é uma linha no centro dos caracteres. Então, quando eu escolho o taxado, ele aplica uma linha no centro dos caracteres. Então, temos a sobrelinha, uma linha na parte superior, o sublinhar, que é uma linha na parte inferior, e temos também o taxado, que é um traço no centro dos caracteres. Perfeito. Então, o menu para aplicar bordas ou ao documento, que é a página, ou aplicar bordas ao parágrafo, ou ainda aplicar, por exemplo, sobrelinha, sublinhar, colocar a sobrelinha e o taxado, todos esses são recursos que eu não fui no menu inserir, que eu fui no menu formatar.
Então o grande erro dessa questão é que ele disse, para aplicar a borda ao documento, o procedimento seria clicar no menu inserir. Está errado, o procedimento é clicar no menu formatar e na caixa de diálogo disponibilizada, clicar na guia bordas, fazer as devidas escolhas e aí confirmar. Então errado porque não é o menu inserir, a resposta é o menu formatar. Okay? Lembrando sempre, pessoal, quem desejar adquirir o nosso curso com conteúdo de informática para concursos, pode acessar o nosso site. O endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Valeu, grande abraço, até a próxima e bons estudos!